Bem-vindo vocês a mais um podcast. Eu, Cláudio Tomanini, aqui no Receita na Mesa. E hoje tem um convidado muito especial. Amigo de muito tempo, que me conheceu me contratando para fazer palestra. E não fiz uma não, nem fiz duas, nem fiz três, fiz várias palestras. Olha, só para vocês terem uma ideia, o Zeca, carinhosamente chamado de Zeca, hein? Vieira, é um dos profissionais mais influentes de marketing no setor de seguros no Brasil. Ele tem mais de 21 anos nesse segmento. Ele foi, aliás, como diretor de marketing corporativo da Sul América, que foi onde eu conheci ele. Você pode imaginar 21 anos cuidando de branding, cuidando de marketing, cuidando de CRM, cuidando da gestão de relacionamento com os corretores. E isto foi a vida dele dentro da Sul América. O que, quando ele assumiu a Sul América era uma empresa deste tamanho, que já era grande, mas era deste tamanho, saiu a uma pujança absurda disso aí. Hoje, ele é sócio fundador da ZV Consultoria. Ele atua com aquela grande competência que ele tem, que é de planejamento de marketing estratégico. E, ao longo da carreira dele, ele destacou por unir visão de negócio, e tem mesmo, hein? Uma excelente visão de negócio. Não é lotado só ao conceito de comunicação ou marketing. Ele tem essa visão holística do negócio, por isso a grande competência é o planejamento estratégico que ele elabora. Com inovação, comunicação e profundo conhecimento do mercado segurado, que, aliás, vocês vão ver que é um mercado absurdamente fantástico. Zeca, bem-vindo. É muito bom te rever. Além do que, eu tenho um carinho absurdo por você. Mas conta aí pro pessoal, conta aí pro pessoal, quem que é o Zeca? Bom, primeiro, Tomanini, muito obrigado pelo convite. Você sabe que esse carinho é recíproco. Você sabe do meu carinho por você e da minha admiração, né, pelo teu trabalho, como você foi importante, com o sucesso que foram as tuas palestras na Sul América e quando a gente esteve junto nessas oportunidades. Bom, é isso, né? Você já contou muito de mim. Eu tive realmente uma carreira no mercado segurador, quando eu tive à frente do marketing da Sul América. Nessa época a gente cuidou toda a parte da marca Sul América, né? Mudamos 2 vezes a marca da Sul América quando o ING chegou no Brasil e a gente mudou a marca da Sul América, né? Botamos o leãozinho, né, do ING, trouxemos o laranja e a modernidade para a marca da Sul América. Desculpa te interromper, dá uma olhada. Eu também mudei a minha marca agora. Você fez a mudança há quanto tempo atrás? Isso foi em 2003. Olha aqui, ó. 2003. Em 2026, as melhores tendências para um reposicionamento de marca é o azul e o laranja. Então, tá vendo? Mudei há 6 meses. Ficou muito bacana, ficou muito bonita, parabéns. E você fez isso há quanto tempo atrás? 2003 para 2026, 20 anos, 23 anos. Ideia do quanto que esse cara aqui é visionário? Já era uma marca centenária, né? Já era uma marca centenária. Ainda era uma marca de capital fechado. Depois disso a gente fez o IPO, né, da marca. Com a chegada do ING, e trouxemos o laranja, que era uma marca do ING no mundo, né? Não confunda, trouxemos o laranja como um laranja na empresa, mas é o laranja na cor da empresa. Na cor da empresa. Hoje em dia está sendo comum colocar laranja na empresa, mas não é o laranja na cor. Não. A laranja na cor da empresa. E nessa época, né, a Sul América era vista como uma empresa muito tradicional, né? A gente fez todo um trabalho de percepção de marca nessa época e sempre você associa a marca, né, pergunta para as pessoas como é que as pessoas veem a marca, né, nessa época. Foi muito interessante, né, que o resultado dessa pesquisa, que a gente perguntou para as pessoas, se a Sul América fosse uma pessoa, como seria essa pessoa, né? Uma empresa, uma marca muito tradicional, né? E as pessoas responderam, olha, essa marca é como se fosse uma senhora de uma família muito tradicional. Ela veste sempre, ela está de tailleur,
bege. Sério mesmo? Você de Thayer bege. O carro dela é um sedã preto com motorista. Essa senhora, ela é muito honesta, ela é muito ética, ela é de uma família muito tradicional. Ela ganhou um computador dos netos no Natal, mas ela não sabe muito bem como usá-lo. Ela tem muitos amigos, amigas, mas alguns já morreram. O hobby preferido dela é jogar cartas. Então, essa senhora já estava ficando ultrapassada, né? E a gente tinha que mudar essa marca. E a gente falou assim, bom, para mudar essa marca, como vai ser essa nova percepção da Sul América? Ela não podia perder a tradição. A tradição não é ruim. A tradição não é ruim, né? Mas também não dá para ser uma jovenzinha, né, daqui para frente. Então a gente falou assim, não, essa nova Sul América tem que ser uma executiva, não tão jovem assim, né, mas uma jovem executiva, viajada, que fala várias línguas. O carro dela é um carro mais esportivo, né? Ela faz muitos esportes, ela sabe lidar com a tecnologia, ela é dinâmica. E assim a gente mudou a marca, né? Fazendo uma nova marca, incorporando novas cores, e a gente parou, né? Porque a gente tinha sempre aquela coisa, né? De falar dos 100 anos da Sul América, de sempre botar a foto do prédio antigo da Sul América no Rio de Janeiro, e a gente acabou com tudo isso, né? E a gente falou, trouxe novos valores, novos atributos da marca, e a partir disso a gente modernizou a Sul América, né? E trouxemos um slogan que era moderna para sempre nessa época. Então, essa foi um passo para começar a modernizar a Sul América, né? Que fantástico. Então esse foi o primeiro passo. E aí depois, em mais ou menos alguns anos depois que a gente fez o IPO, quando o ING saiu do Brasil, né, ele acabou com as operações de seguros aqui no Brasil, a gente tirou o leãozinho e aí introduzimos a Honda, que foi quando a gente mudou novamente a marca da Sul América, mantivemos os azul, laranja e branco, e a gente trouxe, e aí foi uma nova mudança da marca da Sul América. Você sabe o que é mudar uma marca do tamanho, né, de uma empresa como a Sul América, né? Aí você tem que, desde dos móveis, né, que tem sempre um selinho, até todas as fachadas das filiais, todos os folhetos, o site, os sistemas, os folhetos, né, tudo, né? Então, Zeca, eu não sei se você passou por isso, mas eu me lembro quando eu fiz a mudança de marca, a grande pergunta de alguns diretores era falar, mas eu tenho um monte de papel carta, porque naquela época tinha. Eu tenho um monte de folha, de cartão. Então vai jogar fora. Mas isso é desperdício, não dá para usar esse ainda? E os cartões do Seguro-Saúde, né, na mão de não sei quantos consumidores, né? E a gente acabou acabando com os cartões físicos, né? Botamos só o cartão hoje da Sul América, e aí foi uma reação, não pode acabar, tem que continuar com esse cartão, né? Que desde o seu tempo eu tenho Sul América até hoje. Acabamos com isso. Então foi uma jornada muito interessante, né? Eu acho que eu me dediquei muito à Sul América, mas eu aprendi muito também com a Sul América. Você teve uma equipe grande, né? Tinha uma equipe bacana. Sempre muito próximo da área comercial, né? Sempre muito próximo dos corretores de seguros, né? Toda a parte de campanhas de incentivo e da área de vendas, né? E aí foi que nós nos aproximamos muito nessa área, né? Nos nossos eventos de premiação dos corretores, né? E aí a gente ficar lembrando, né, como era diferente, né, o vendedor nessa época e como a área de vendas mudou hoje, né? Absurdamente. Bom, você escutou o que o Zeca falou sobre mudança de marca, ele colocou aquilo como uma pessoa, o arquétipo de uma pessoa. Eu quero dar uma dica para você que está nos assistindo e que muitas vezes é um corretor, é um empresário do segmento e fala, cara, mas eu também queria fazer isso na minha marca, como é que eu faço isso? Eu vou dar uma dica. Bom, a primeira é, contrata o Zeca.
A segunda é, leia um livro que é fantástico, que é de um meu querido amigo Arthur Bender, que chama Personal Branding, Construindo Sua Marca Pessoal. Lá você vai entender como você pode mudar, inclusive, a sua marca, você como marca, usando todos esses princípios aí, de se posicionar, se eu fosse isso, como seria, para gerar uma identidade e criar a natureza emocional do que é você. Então, leia isso daí. Agora, se é uma empresa, aí contrata o Zeca. Isso mesmo. Muito bom. Bom, Zeca, eu queria saber o seguinte. Eu fiz um pequeno roteiro, mas a gente não precisa se prender a ele, tá? Mas o primeiro é altamente provocativo. Eu coloquei que o mercado de seguro comunica pouco o seu valor, ou vende mal esse valor no dia a dia comercial. Eu coloquei isso como uma interrogação. Mas eu queria fazer ainda antes um comentário. Não é fácil comprar seguro. Eu tenho seguro de absolutamente tudo, você sabe disso. Mas não é fácil, porque eu ainda vejo uma parte de corretores me mandando cotação. E eles não têm a fidelidade com a marca, ou com Sul América, ou com Tokio Marine, ou com Porto Seguro, não importa qual, eles não têm. Eles apresentam, me mandam, e aí eu decido pelo que é mais barato. Mas eu tenho dificuldade de entender o que é valor nisso. Então, fazendo a pergunta aqui, o mercado de seguro comunica pouco seu valor ou vende mal esse valor no dia a dia para o segurado? Eu concordo que o mercado de seguros como um todo, ele se vende mal. O mercado de seguros talvez seja uma indústria que mais entrega e mais devolve para a população grande parte do que ele arrecada. Você já imaginou? São bilhões de reais por dia que o mercado devolve para a população em indenizações todo dia. São bilhões que o mercado devolve para a população que ele tem de pessoas que são empregadas, de corretores de seguros trabalhando pelo mercado. Para você ter uma ideia, o último dado que eu tenho, acho que saiu de 2024, o mercado de seguros devolve para a população o PIB do Uruguai. Uau! Para você entender, por ano, o mercado de seguros arrecada um valor que corresponde mais ou menos a 6% do PIB brasileiro, então é um valor... E ele devolve para... Você está me dizendo o seguinte, esse mercado movimenta 6% do PIB brasileiro? Do PIB brasileiro. Tão bilionário assim? É bilionário. E ele devolve para a população em indenizações de seguro, em títulos de capitalização, em benefícios de previdência, há indenizações, fora o seguro-saúde. Então, a conta eu não estou falando do que ele devolve, que ele paga para os hospitais, o que ele paga... Fora isso? Fora isso, estou falando só contas dos seguros de patrimônio e automóvel. Ele devolve para a sociedade mais ou menos o PIB do Uruguai, por ano. Então, assim, é um mercado que... fora o que ele tem... Toda vez que que o mercado arrecada um prêmio de seguro, uma parte ele tem que constituir uma reserva técnica, que a SUSEP obriga as seguradoras, que eles têm obrigatoriamente que isso tem que vir uma poupança interna do mercado. O que isso significa? Isso vira um título do Tesouro. Então, assim, é uma poupança interna que também são trilhões de reais. E isso também vira poupança interna. Então, o mercado contribui muito com a sociedade brasileira e que ele não fala sobre isso. Então, eu falo que o mercado ele se vende mal para a população como um todo. Então, não tinha noção. Eu escrevi um artigo, inclusive, sobre isso, falando sobre isso. E onde que acha esse artigo aí? Está no nosso blog, blog www.zevolution. O nome da minha empresa, na verdade, é Zevolution Consultoria. O nome da minha empresa é ZV Consultoria, mas o nome da consultoria é Zevolution Consultoria. Aí acha lá esse artigo? Isso, aí você acha esse artigo.
Então, assim, a gente conta essa história. Então, o mercado realmente ele se comunica pouco e mal. E eu falo o seguinte, se todas os funcionários, né, das seguradoras, hoje todo mundo é mídia, né? Se todos os corretores de seguros se unissem para contar essa história de quanto o mercado de seguros devolve para a sociedade, todo mundo ia ter uma imagem melhor do mercado de seguros, né? Porque muitas vezes o mercado passa a impressão que ele vende uma promessa de um talvez. Né? Eu vou comprar um seguro e que talvez eles me paguem alguma coisa se acontecer alguma coisa de ruim para... Mas aí tem uma pergunta. Eu estava vendo alguns dados e eu vi o seguinte, que do total de carros na rua, a parcela de carros que tem seguro é pequena. 30% mais ou menos da frota total de veículos é segurado. 70% não é segurado. Que é maluco isso. Mais do que isso. Residência é um número pífio. Bem pequeno também. E aí eu tenho dificuldade de entender por quê. Menos de 10% das residências são seguradas. Por quê? Por quê? Primeiro porque a população não tem... A gente tem que entender que tem uma parte da população que não conhece seguro. Não sabe, né? Não conhece, não tem conhecimento de seguro. Mais uma vez, eu falo que a gente talvez não comunique... Falta aculturamento. Falta a cultura do seguro. Mas isso quem tem que fazer são as empresas. Porque o consumidor tem falta de conhecimento. Falta de conhecimento sobre o seguro. E a gente também tem uma realidade, né, econômica que tem parte da população que tem baixo poder aquisitivo. Não, ok, né? Vamos tirar esse lado. Exato. Esse lado. Sim. Vamos para aqueles que podem ter renda para fazer isso daí. Isso. Eu não consigo entender o cara comprometer o patrimônio dele porque ele não fez seguro. E o pior, eu vejo, porque eu pesquisei antes de falar contigo, sim, o quanto que as pessoas fazem seguro de terceiros. Então o cara tem um carro de R$500 mil, e eu perguntei isso para quem tinha carro nesse valor, de 300 a 500 mil. Quando eu fui ver o seguro de terceiros, ele faz de 50 mil. De 50, no máximo 100 mil. Eu falei, cara, se um cara bate no teu carro e tem um seguro desse, o seguro dele vai cobrir 50 ou 100 mil. 100 mil. Como é que você tem a mesma coisa? Não, é que... E hoje qualquer carro custa R$200 mil. Isto. Qualquer carro. Mas aí não está, de novo, um problema de aculturamento do corretor, que por medo de perder, ele faz o mais barato. Então, tem um problema sério de comunicação para o mercado. O mercado talvez não comunique isso bem e talvez o corretor, por medo de perder o negócio, ou o próprio cliente, ele fala, não, isso não vai acontecer comigo. Né? Mas quando a gente faz seguro é para não acontecer. O brasileiro é um povo de fé, né? Ele fala, não, isso não vai acontecer comigo, né? Não, Zeca, olha, eu vou te contar isso daí com conhecimento de causa, e você sabe dessa situação. Eu tive o meu filho, no início da pandemia, internado, o Enzo, que você visitou ele quando ele nasceu. Sim. E nós achamos que iam perder. Eu me lembro que você... Ele ficou 30 dias na UTI. A conta eu vi. Ela deu mais de R$1 milhão. R$1 milhão. Você já imaginou se não tivesse seguro-saúde? Não, na totalidade foi coberto pela Sul América. Sim. Que eu, inclusive, liguei para vocês para agradecer. E eu fiz isso chorando, e você se lembra, porque eu falei assim, obrigado. Graças a Deus e graças a vocês também, e a toda essa equipe aqui do hospital, eu tenho meu filho de volta, né, que foi desesperado. Nossa, eu fico lembrando, eu fico super emocionado com isso. Então, na minha cabeça não passa a ideia de não ter seguro. 98%, e eu dou aula de neurociência em vendas, tem dados científicos que mostram, 98% das decisões de compra são emocionais. Sim. E aí a gente tenta racionalizar. Mas no seguro, eu não consigo notar emoção na compra. Sim. Eu vejo racionalidade na compra. Mas eu não vejo um corretor sentando comigo e fazendo um payback, um retorno sobre investimento.
o risco que eu corro andando em São Paulo, na região que eu estou, de um acidente disto, ou de um seguro-saúde, porque eu tenho uma criança de 11, que na época tinha menos, né? Tinha 6 anos, mais 7 anos, que pode acontecer isso ou aquilo. A percepção de... Quando você vai comprar alguma coisa, né? Você vai comprar uma mulher vai comprar uma bolsa, né? Ela compra, às vezes, uma bolsa de 30 mil reais. Sim, Chanel. Ela compra uma bolsa de 30 mil e ela não acha caro, né? Porque a percepção de valor... Mas está no emocional. Porque está no emocional. Isto. Né? Mas, talvez, ela não comprasse um seguro... Provavelmente não compra. Não compraria um seguro de 10 mil reais porque ela falou, não, está caro o seguro. Porque ela não está vendo o valor do risco que ela está correndo. Nós temos muita coisa ainda para conversar, mas eu quero saber, que dica que você dá para o corretor para falar, tem esta oportunidade, o tamanho do mercado é esse. Aliás, se você quiser falar de dados, fica à vontade, tá? E você, corretor, tem como aproveitar esse mercado que é fazendo isto. Sim. Que dica que você dá para isso? Eu acho que o corretor de seguros é um caso que a gente tem que estudar melhor, né? A gente estava conversando aqui um pouquinho antes disso. O corretor de seguros, eu acho que assim, de todos os intermediários, né, comerciais que existem, né, nos setores, né, nas indústrias, a gente tem o corretor imobiliário, a gente tem o corretor o agente de viagem, o agente financeiro, a gente tem o revendedor de automóvel. A gente sabe que quando a internet sumiu, todo mundo falava que esses intermediários iam desaparecer. Sim, alguns desapareceram. Alguns apareceram, mais, menos, né? Mas todos tinham um medo, né, Lô? Quando eu entrei na Sul América, eu entrei exatamente nessa bolha da internet. O corretor estava morrendo de medo que ele ia desaparecer. E isso não aconteceu. E eu acho que o corretor de seguros, especificamente, ele ganha importância cada vez mais. Hoje em dia. Ele cresce, né? Existem 149 mil corretores de seguros no Brasil. 149 mil? Mil corretores registrados na SUSEP, ativos. E ele é uma categoria que tem crescido e tem ganhado relevância. E ele ganha relevância exatamente porque ele tem um papel importante nesse processo de venda de seguros. Por quê? Porque seguros é um assunto complexo. Né? Quando você pega um contrato de seguros, está cheio de cláusulas, está cheio de letra pequena, está cheio de linguagem difícil, né? Uma linguagem, quer dizer, quando você fala de prêmio de seguros, na verdade é o que você paga. Ninguém entende que é o que você paga. Quando você fala de sinistro, né? O que é sinistro? Né? É a hora que acontece alguma coisa ruim. As pessoas não entendem esse segurez. Né? Então, o corretor tem um papel de ser o tradutor, de ser o curador do cliente. Né? E o cliente ele não tem essa capacidade de comprar, então ele fica muito inseguro na hora de comprar um Aliás, seguro. É um paradoxo, né? Fica inseguro para comprar um seguro. Fica inseguro na hora de comprar um seguro. Então, o corretor ele não perdeu a importância, né, como intermediário. Ao contrário, ele tem se mantido relevante no processo de compra de seguros. E também ele se mantém, acho que existe também uma insegurança muito grande do cliente se acontecer um sinistro, porque o cliente está se sentindo frágil naquele momento. Sem dúvida. Imagina que na hora que você bate o carro, ou na hora que tem uma perda de patrimônio na sua casa, né, acontece alguma coisa, ou na hora que você tem uma doença grave, ou na hora que você está numa situação de risco. Então você quer ter alguém para falar. Quer dizer, o algoritmo, a tecnologia não vai substituir de jeito nenhum um humano nesse momento. Não. Então, o corretor... Porque eu preciso de acolhimento. Porque você precisa de alguém que curadoria e acolhimento. Que possa traduzir tudo isso e precisa te acolher nesse momento. Claro. O algoritmo não vai te substituir. Uma plataforma de tecnologia, por melhor que seja, ela não vai te substituir. É uma ferramenta para melhorar a gestão.
Exatamente. Então, o corretor que está hoje se dando bem é o que está absorvendo a inteligência artificial para substituir as tarefas que são repetitivas e mecânicas dentro da sua corretora e está deixando está tendo mais tempo para atender o cliente, para vender mais, para vender melhor, para poder fazer as tarefas que um robô não vai poder substituir. Este corretor está sendo vitorioso nesse processo. Sim. E esse corretor é o corretor é o corretor do futuro que vai se dar bem. Futuro no presente. No presente já. Zeca, recentemente aconteceu um acidente em São Paulo, no túnel Ayrton Senna, onde a implicação toda foi baseada num seguro. Eu vou te explicar. Um garoto sai com uma Porsche, avaliada em mais de 1 milhão, vai tirar um racha, pelo menos é o que estão dizendo, vai tirar um racha, acaba com o carro de um cara que estava trabalhando lá, um carro super de 30 mil reais, 40 mil reais, estava indo trabalhar, e liga para casa. E fala para o pessoal, olha, não diga que era eu que estava dirigindo, porque eu tenho 22 anos e não estou na pólice de seguro. Sim. Então, eu vou pagar... ainda estava com a carta vencida, né? Mas vamos colocar da pólice, tá? Não sei se estava com a carta vencida. Mas 22 anos, mas eu vou te pagar tudo o que acontecer com você, mas não diz isso. Liga para a mãe e a mãe vai lá e assume o BO. Tá? Literalmente, nesta hora, assumir o BO, que é o boletim de ocorrência, tá? De um carro que deu PT, que é a perda total do carro. E a avó agora está sendo indiciada por fraude, não é isso? Fraude, por fraude. Falso testemunho, uma coisa assim. Isso, olha que interessante. Quanto custaria mais fazer o seguro do filho? Talvez o dobro do seguro? Ao invés de pagar 15, pagar 25, 30? Não seria tudo isso. Nem isto. Não. Mas eu quero economizar. E aí quero ser malandro. E aí eu acho que na malandragem. Mas eu vejo que isso não acontece só isso, não. Eu me lembro um artigo que eu vi quem assumiu a presidência da Sul-América, que foi uma mulher. Eu não me recordo o nome dela. É a Raquel. Raquel. Na área de saúde. Na área de saúde. E ela, junto com outras operadoras, verificaram um número de fraudes, que era absurdamente 20% mais ou menos do que se paga hoje de sinistros é fraudulento. Que era aquilo do médico falar, eu te dou 2, 3 recibos, Sim. Olha, vou fazer procedimento estético, eu coloco que é outra coisa, tal, e que 20%. Eu, que não faço nada disso, estava pagando a conta por causa disso. Sim. Porque é um cálculo de atuárias. Sim. Quanto maior o sinistro, mais vai ficar caro para eu pagar aquilo que estou... Banco faz isso, enfim, tudo. Como é que faz um negócio desse? Primeiro, ali faltou uma orientação de um corretor. Eu não estou nem incriminando o corretor, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Mas não seria mais fácil eu falar o seguinte, ao invés de ter medo de perder, eu falar o seguinte, eu recomendo que faça isso. E que agora, inclusive, você tem um case para falar o risco que é acontecer isto. Sim. Eu vejo que muitos segurados foram cancelados porque entraram em fraude. Sim. Muitos médicos foram descredenciados porque fizeram fraude. Esse ajuste que está no mercado, ele já acabou ou ele não para mais? Não. Acho que hoje, né, a tecnologia tem ajudado a detecção de fraude. Acho que a comunicação... Outro dia, saiu também nos jornais, né, acho que 120 funcionários de um banco famoso, eu não vou falar o nome aqui, foram mandados embora num dia por uso indevido do seguro-saúde do banco. Estavam também usando o seguro-saúde para tratamentos estéticos, para clínicas de emagrecimento, para 120. Para quê? Para dar exemplo para os outros funcionários. Então, eles usaram a mesma cor da Sul-América, né? Só para vocês entenderem qual é o banco. 120 funcionários foram usados. Eu tenho um grande amigo que trabalha nesse banco. Eu também soube. E eles foram mandados embora. Quer dizer,
As pessoas estão começando a ter mais consciência de que tem coisas que não vale a pena fazer. Não, né? Esse negócio do jeitinho brasileiro Essa pessoa perdeu não só o seguro, como perdeu o emprego, né? Por malandragem, né? Isso então, deve dar justa causa. E o difícil dessas coisas é que, assim, sabe que as pessoas às vezes acham que não estão cometendo fraude? Né? Você pedir um recibo por médico, para ele dividir o recibo, e ela acha que ela não está cometendo fraude. O próprio médico, às vezes, oferece. Você não quer 2 recibos? E o médico acha que isso não é fraude. Né? Mas é. Pera, hoje ele já tem a consciência de que é. Eu acho que hoje já tem. Mas era normal, né? Você pegar e dividir isso, porque você vai lá e fala que foi 2 vezes no médico. Você não foi 2 vezes no médico. Você foi uma vez no médico. E você está cobrando 2 consultas do plano de saúde. Isso encarece os planos de saúde. Claro. As pessoas acabam pagando isso de alguma forma. Que eu pago caro. Eu pago caro. Não é nem um pouquinho baixo isso daí. Não. Mas... enfim, isso é uma opção. É uma opção. Poderia ter um mais barato, um bem mais barato, mas não sei se vale a pena. Mas veja uma coisa do teu trabalho, do corretor. O que está acontecendo? Para aqueles que estão se profissionalizando, o corretor não é uma vantagem competitiva, ou seja, eu tenho mais case, eu tenho mais dados para provar para o Zeca que fazer o seguro com esse valor, com essa cobertura, com isso de terceiros é importante porque o percentual, apesar de parecer baixo, ele é um índice ainda significativo e que isso comprometeria o teu seguro. Não falta também isso? É uma oportunidade, mas não falta ele se preparar melhor? Falta. Eu falo, nós somos dessa área, né? Eu falo que comunicação é tudo, né? Assim, você pode dar a justificativa que for, né? Eu não tenho tempo. O meu cliente não quer ouvir. Assim, o problema sempre é comunicação. Né? A gente vê que a maioria do mal da humanidade é que faltou comunicação. Sim. Eu vejo no meu próprio condomínio, né, as brigas internas do meu condomínio. Aconteceu isso, aconteceu... O que faltou? Comunicação. Mas também tem uma coisa, né? Eu acho que comunicação, e eu disse isso no último podcast que eu fiz, não é o que eu falo, é o que o outro entende. E se eu não estiver preocupado com o receptor, o que ele está entendendo daquilo que eu estou falando, não vai funcionar nada. Perfeito. Tem que ser comunicação bem feita, e repetitiva, né? E uma comunicação em que você tem que entender como é que a pessoa recebe. Tem pessoas que não vão, talvez, conseguir entender. Mas assim, a preocupação do corretor tem que ser isso. E, assim, infelizmente, o corretor, às vezes, ele está meio correndo na hora do almoço para pagar o jantar, né? Ainda, isso aparece uma vez por ano, uma renovação. Isso aparece uma semana antes. Uma vez por ano. Então, assim, tem um problema realmente de comunicação no pós-venda, às vezes, o corretor de seguros, né? Que ele precisa se preocupar mais com isso. Eu acho que os corretores têm essa deficiência, né? De se comunicar melhor com seus clientes. E que ferramentas eles podem adotar para ser mais eficiente? Eu vi que você trabalhou com CRM. CRM hoje já não é mais mistério. Tem CRMs excelentes de graça. Sim, de graça hoje que ele tem pode de usar. graça. Mas quais são as dicas que você fala assim? Se você, corretor, quiser se profissionalizar mais, se você, corretor, quiser alavancar mais o teu negócio, o que ele tem que fazer? Hoje eu tenho falado muito que com a inteligência artificial, né, o corretor tem uma oportunidade monstro. Né, nesse processo. Né? Imagina que hoje você pode, não precisa substituir ninguém dentro da tua corretora, mas você pode ter duplas compostas de humanos e de robôs digitais. Né? Então, dentro do teu marketing, em vez de você contratar mais uma pessoa, você pode ter hoje um humano trabalhando associado a um robô digital,
que vai te ajudar a melhorar a qualidade da entrega do teu marketing. Assim como na tua área de vendas, você pode ter alguém fornecendo subsídios para a pessoa prospectar melhor a entrega do vendedor, né? Por exemplo, mandando alertas para o vendedor, falando, olha, tem processos de venda aqui que estão parados, né? Tem leads aqui que estão parados, que não foram explorados. Quer dizer, você hoje tem como você a própria base de cliente, né? Você ter um organograma, que eu falo que é um organograma híbrido, que é um organograma composto de pessoas e de agentes digitais. Eu tenho defendido muito isso nas minhas palestras e no meu conselho. Então, se você quiser construir dentro da tua corretora, em todas as áreas, né, você pode ter no teu administrativo, na área financeira, um robô trabalhando com um humano, entregando para esse humano uma qualidade da qualidade da análise financeira da tua corretora, de processos que são repetitivos, que vai melhorar a qualidade, vai ganhar tempo, vai melhorar a qualidade da informação. Isso tudo melhora a qualidade da comunicação, melhora a qualidade da entrega e melhora a qualidade da comunicação com o cliente. Mas talvez quem está nos assistindo vai pensar o seguinte, cara, um robô, quer dizer que eu tenho que ir lá na China importar um robô físico que vai fazer isso para mim. Muitos não sabem o que é isso. E nem sabem como fazer. Como é que eles fazem? Não, isso é quando a gente fala um robô, é uma ferramenta de inteligência artificial, é um agente que você configura essa inteligência artificial para fazer uma função dessa função. Vamos imaginar que você tem que fazer uma ferramenta de comunicação no pós-venda com esse teu cliente, que é esse exemplo que a gente estava dando. A gente configura essa comunicação, essa ferramenta de inteligência, para entregar uma comunicação de pós-venda para esse teu cliente. E esse humano que está trabalhando, ele vai usar essa ferramenta para fazer essa entrega que hoje ele não faz. É simplesmente isso. É um robô que faz essa comunicação de pós-venda dentro da corretora. Sim, e ele também pode usar o IA para saber quais as melhores estratégias que tem. Eu vou usar de uma forma... Poxa, não tá no improviso isso, hein? Mas deixa eu ver aqui uma coisa. Como eu falei, no improviso. Vamos ver aqui. Deixa eu perguntar aqui para ela. Oi, Clara. Eu queria que você se colocasse no lugar de um corretor de seguros e desse pelo menos 4 dicas de como você faria para ser mais eficiente, considerando que você tem uma base de clientes muito grande e que também tem um mercado muito grande para prospectar. O que você faria e por onde começaria? Primeiro, eu segmentaria essa base enorme de clientes em grupos de valor. Quem tem potencial de novas compras ou indicações. Em seguida, automatizaria o relacionamento com toques personalizados, e-mails, mensagens, para estar presente sem parecer repetitivo. Depois, eu mapearia as lacunas do mercado, quais setores ou regiões estou subaproveitando. Por fim, priorizaria reuniões cara a cara com grandes prospects, porque em seguros, confiança se constrói com presença. Essencialmente, eu usaria dados para focar e presença para fechar. Clara... Você conhece você foi ver todos os podcasts do Zeca, né? Não foi? Muito bom. Mas vocês estão vendo o que eu estou fazendo? É o ChatGPT. Eu chamo ela intimamente de Clara, né? Da clareza que ela pode dar. Se eu souber fazer boas perguntas, ela vai me dar boas respostas. Então o prompt é fundamental. Mas aqui, ela deu uma dica básica, que se eu fizer um roteiro desse trabalho, eu já tenho trabalho para meses afinco aí para fazer. O que você achou dessa dica aqui? Achei sensacional, muito bom. Mas tá vendo? São dicas simples, coisas simples, que às vezes a gente não faz o básico, né? O óbvio. Básico bem feito. O básico bem feito. Isso, às vezes a gente peca por não fazer o básico bem feito. Que legal. E olha, eu vejo que esse assunto aqui dá pano para manga que não acaba mais. Tenho algumas coisas aqui que eu cheguei a anotar.
Se você pisar... Olha, nós falamos tanto do corretor, mas qual que é a maior angústia que você sente nessa tua experiência, que soma aí décadas já dentro do segmento, maior angústia do corretor? A dor do corretor? É, a dor. Hoje... Porque sabe o que é a palavra dor? Ficou tanto em moda que eu falo problema, eu falo angústia. Aquilo que... Angústia, desafio. Isso. O corretor, ele tem hoje... quando eu pergunto para os corretores, eu fiz uma palestra recentemente num congresso na Bahia, e eu fiz essa pergunta para a minha plateia, né? Qual era a maior dor do corretor? E 80% deles falaram que era a operação. Era a operação da corretora. Porque eles falam que eles têm muita dificuldade de contratar gente especializada, de contratar gente capacitada, de treinar as pessoas para a operação da corretora. E, mais uma vez, eu volto nesse tema de que eu acho que a inteligência artificial pode ajudar muito essa corretora. O que eu estou falando é o seguinte, eu acho assim que as plataformas digitais, elas, das seguradoras e das corretoras, elas são ótimas, né, para processar transações rotineiras. E o corretor pode usar isso para melhorar a operação da corretora dele. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que salvar o tempo dele para ser, né, o advogado, o defensor e o amigo do cliente dele, né? Porque ele tem que salvar o tempo dele para poder criar empatia, né, com o seu cliente. Porque aí ele vai ter valor para o seu cliente, né? E aí ele vai transformar essa impressão de que o seguro é uma promessa, né? Porque o cliente comprou o quê, né? A promessa de que ele vai ser indenizado se acontecer alguma coisa de ruim para ele, né? Sem dor de cabeça. Sem dor de cabeça. Então, assim, na hora que o corretor realmente, né, age como um advogado, como um defensor do cliente junto às seguradoras e se põe à disposição do cliente para defendê-lo e para traduzir toda aquela complexidade que é o seguro e para facilitar a vida do cliente, ele ganha muito valor para esse cliente, né? Então, assim, a operação é complicada, às vezes, da corretora. Eu sei que ele deve ter dificuldade hoje para recrutar, só que ele pode recrutar. Em vez de ele contratar um humano, ele pode contratar uma inteligência artificial que pode ajudar ele na operação. Não custa caro. É só ele chamar alguma consultoria especializada que pode ajudar ele a criar agentes digitais que ajudam ele na área financeira, na área de renovação, na área de marketing. Isso é tranquilo. Eu acho que quem está nos assistindo, que está falando ali, você está falando ali, deve estar perguntando, mas quem? Mas quem? Você tem alguma dica? Ou pode preparar isso? Não, a gente pode ajudar eles não só a Evolution pode ajudá-los a fazer isso, dependendo do volume, mas a gente tem outras empresas que fazem isso. Uma boa empresa que hoje trabalha com inteligência artificial faz bons agentes. Tem que analisar a estrutura da corretora e saber quais são as prioridades para fazer bons agentes para trabalhar em dupla com as equipes que ele tem. Isso se paga rápido? Paga, rapidíssimo. Rápido. E custa barato. E com a oportunidade de ele alavancar ainda mais venda, porque ele vai parar com essa operação, entre aspas, burra. Isso. Ele vai substituir alguém que está perdendo tempo fazendo uma tarefa repetitiva, vai ficar com mais tempo livre para entregar uma atividade mais nobre, então, que é atender o cliente. O investimento se paga rápido. Isso é muito rápido. E é porque aí eu vejo uma coisa, né? Eu vejo que a grande reclamação dos corretores, no geral, é assim, como é que eu faço para fidelizar? É difícil, porque o cliente não é fiel. O cliente não é fiel. Ele troca, porque agora ele achou um outro corretor que também lhe pediu orçamento.
Primeiro que eu acho que está lotado muito o quanto que ele acredita no corretor que ele está trabalhando, né? Que isso chama credibilidade. Sim. Eu não troco de médico toda hora porque ele aumentou o valor da consulta. É sempre uma relação de confiança. De confiança e tal. Mas por que tem uma dificuldade tão grande, ou você não percebe isso, de fidelizar cliente? Porque ele não mostrou valor, né? Assim, acho que assim, é uma questão de mostrar valor. Tem que ter, eu acho assim, tem que ter uma proximidade, tem que ter uma qualidade de serviço que realmente o cliente percebe. Eu tenho visto muitos corretores crescerem e muitos corretores terem um índice de fidelidade acima de 70%, 80%. Uau. Então, eu acho que essa conversa não é para todo mundo. Então, a gente já pode falar o seguinte, né? Você vê esses caras crescendo? Eu vejo esses caras crescendo muito. 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 Tem muita gente crescendo muito e tendo um índice de fidelidade dos seus clientes acima de 80%, que eu acho. Agora eu vou fazer a pergunta Então, assim, de $1 milhão. O que esses caras de alta performance fazem para conseguir ter esse alto êxito? Tem um bom sistema de atendimento. Bom sistema de atendimento. Anota aí. Tem um bom sistema de atendimento. Tem um bom sistema de CRM, de relacionamento no pós-venda. Bom CRM. Tem um bom sistema de atendimento. E tem produtos compatíveis com o perfil do cliente. De público. Então, consegue fazer um desenho compatível com o perfil de público. Então, eu acho que não tem segredo, é fazer o básico bem feito. Você acha que esses 3 pilares é o que gera sustentação de alta performance? Com certeza. Que incrível. E que, mais uma vez, me parece muito óbvio. Não tem segredo. E por que tantos... Eu acho que tão também, poucos têm sucesso com tantos que têm? Eu acho que o corretor também, muitas vezes, ele tem uma falsa ilusão de que ele tem que ser multiproduto. Né? Eu acho que, às vezes, o corretor pode ser assim, né? Ele quer vender todos os produtos para todo mundo. Às vezes, ele tem que ter menos produtos, né? Se especializar mais em alguns produtos e focar naqueles produtos. Então, eu sou bom em automóvel, residência e saúde. E pronto, e se vender 3 produtos. O cara quer vender tudo. Quer vender para grandes empresas, quer vender para vender automóvel, quer vender residência, quer vender seguro de obra de arte. Ele não consegue fazer tudo. O que ele pode é atender aquele perfil de cliente na sua totalidade, mas não querer todos os mercados. Não atender todos os mercados e tentar parcerias. Então, eu tenho outro corretor que é amigo, que é um bom corretor que vende seguros de obra de arte. Na hora que aparecer, ele aciona esse amigo, esse cliente, esse corretor parceiro e faz co-corretagem. Co-corretagem. Ele atende o cliente... Corretagem. E ele atende esse cliente de alguma forma, mas não gasta energia tendo que ir atrás de uma seguradora, que aceita o risco, que fazendo uma coisa que ele não entende, fazendo um seguro de transporte, que é um negócio complexo, que ele não sabe fazer, que ele perde tempo com isso. Então, assim, acho que assim, ele tem que entender o que ele sabe fazer bem. Ele tem que ser um agente de negócio. E ele sabe falar. Buscar as melhores práticas. Isso eu não sei fazer, eu não vou trabalhar com isso. Mas eu sei quem faz. Mas eu dou a solução para o cliente. Dá a solução. Eu soube de um caso recente, agora falando com o corretor. Ele estava comigo no telefone, por causa de um problema que eu tive lá com os vídeos de casa. E eu falei, cara, eu estou com uma dor de cabeça, cara, porque eu preciso contratar uma mão de obra especializada, eu vou mandar pintar o meu apartamento, eu tenho marcenaria para fazer e eu tô louco porque esses caras não entregam, não sei se o cara quer dinheiro na frente, quer 40%, 50% na frente. Ele falou, Cláudio, tem seguro para isto. Eu falei, não, me explica melhor. De garantia contratual. Isto, eu nunca soube disto. Ele falou, fala para o cara, se ele não quiser pagar, paga você, mas você não vai correr o risco. Tem prazo ali e é rígido o contrato. E você fica muito mais garantido. Isso. Você vai fazer uma obra aí, vai gastar R$200 mil, o valor do seguro é pífio, mas você vai estar totalmente segurado. Se o cara não te entregar,
A seguradora é que vai acionar, ela que vai te indenizar e você. Eu nunca soube disso. Seguro de garantia contratual. Eu falo, não consigo entender como é que o empreiteiro não oferece isso para o cliente. Fala, olha, além da minha competência, além da minha marca, eu tenho um seguro disto. Olha, eu vou fazer a cobertura lá de vidro da tua casa, eu tenho um seguro disto. Olha, eu vou pintar a sua casa, eu tenho um seguro para isto. Eu vou fazer os móveis da sua casa. Eu nunca soube disto. Então. Isto, imagina, qual que é o grande problema de prestação de serviço? Para os arquitetos. Isso é uma vantagem dos arquitetos que tem que operar com vários profissionais e que às vezes deixam o cara na mão com seguro. Ele não vai resolver o problema, ele vai minimizar o impacto do problema. Financeiramente ele vai estar com risco zero, mas ele vai ter que achar outro, que aquele lá não entregou, enfim. Mas ele está assegurado. Exatamente. Eu não sabia disto. Então, falta de conhecimento. Só este mercado já é um mercado absurdo. Porque qual que é a falta de credibilidade hoje no mercado? São os prestadores de serviço. Exatamente. Marceneiro, obra, pintura, reforma, construção. E como esse teu exemplo, tem um monte de oportunidade no mercado que as pessoas não nem conhecem. Sabe? Tem um querido amigo palestrante que ele está fazendo ali eu acho que é Jundiaí, ele está fazendo uma casa incrível, acho que de uns 25 milhões, um negócio assim fantástico. Ele está morando de aluguel, porque a construtora que ele... Atrasou? Não, atrasou não. Foi já para litígio, né? Porque não entregou no prazo, largou não sei o quê, e não sei o quê. Imagina, se eu tenho um seguro disso, inclusive eu consigo de imediato acionar e já contratar uma outra sem ter o ônus. A casa dele era para estar pronta em dezembro. Ela vai estar pronta em dezembro, acho que de 2027. Você pode imaginar um negócio desse, que loucura? E dor de cabeça. Não, a dor de cabeça disso não faz você dormir, faz você perder dinheiro, porque você está correndo atrás do prejuízo. Você está desesperador, já briga porque o teu sonho está indo embora. Já briga com a mulher, já briga com todo mundo. Que mercado fantástico é esse? Que mercado fantástico. Inclusive, seguro bem feito reduz o número de divórcios. Porque obra é uma das grandes causas de divórcio, sabia? Todo mundo, sem dúvida, todo mundo que eu conheço que passou por isso fala, nunca mais eu reformo. Eu sou o cara que já falei isso, deixa eu ver, umas 15 vezes. Porque sempre eu estou reformando. Sempre. Que legal. Você que é um especialista aqui, você também, a gente pode fazer pergunta. Você acha que você está me dando esse livro maravilhoso aqui, Gestão de Vendas 5.0. E eu entendo que o vendedor mudou muito, né? O vendedor, aquele vendedor do nosso tempo, quando a gente fazia, que era um vendedor baseado no carisma, no banco de dados que ele levava para casa, quando ele era mandado embora, né? Nos clientes dele que ele não dava para ninguém. O que mudou tanto nesse vendedor hoje, né? O que é esse vendedor de hoje? Olha que legal, eu adoro o Zeca por causa disso. Olha aqui, o que ele fez? Agora ele fez pergunta para mim, o que eu acho maravilhoso, porque isso é o que faz um bate-papo de um podcast. Isso. O que mudou tanto nesse vendedor? Na verdade, não foi o vendedor, foi o mercado que mudou e não aceita mais aquele amadorismo que tinha antes. O bom de lábia, sabe, tudo bem, como é que você tá, Zeca? Vim aqui só fazer uma visita para você e tal. E que, de fato... E leva o cara para beber à noite. Isso, a beber à noite. E vai para as igrejinhas à noite, você entendeu a igrejinha, né? E é aquela coisa da zoeira e tal. Boa praça pra caramba, mas não é alguém que atende às tuas expectativas. Isso está mudando abruptamente. Eu sou da velha guarda, mas eu tive a sorte de trabalhar numa multinacional. Olha o livro que o Cláudio me deu, maravilha. Legal, espero que goste bastante, foi com bastante carinho. O que eu vejo isso? Eu tive a sorte de trabalhar numa multinacional, Zeca, que é a Johnson & Johnson. Então, processo e procedimento era a regra. Aqui no Brasil, muita gente acha que o vendedor nasce pronto, que vendas está no sangue, e o que é mentira. Mentira. Vendedor é uma profissão e, como todas elas, tem que ser construída. E você consegue fazer isso em cima do quê? De
informação, de Método. conhecimento, de livros, porque vendas não é um evento. Já foi o tempo disto. Hoje eu tenho um modelo totalmente diferente. Vendas precisa de processo. Por que isto? Porque tem cada vez mais gente vendendo e o número de clientes não aumenta. Não dá mais para eu fazer por tentativa de acerto e erro. Eu vou pagar um preço muito caro para isso. Eu tenho que ser eficiente. No passado, eu queria carne nova, mais gente, mais gente, mais gente. Hoje, o grande segredo das organizações e do próprio corretor é o que eu posso tirar de proveito da minha base de clientes. Que tem uma palavra em inglês que é muito legal. Qual é o LTV do meu cliente? O lifetime value dele. Sim. O valor desse cliente no tempo. Qual é o share of wallet dele? O quanto que ele compra de seguro de mim, carro. O quanto que ele tem seguro de vida com o banco. O quanto que ele tem seguro da casa com outro. O quanto que ele tem... Assim, qual é o potencial de compra dele no total? Porque... E de outros carros que ele tem na casa... Muitas vezes eu estou... O que ele compra que ele está gastando, que ele poderia estar gastando em seguro, Sim, que ele não está? Isto. Porque muitas vezes eu vendo aquilo que ele falou para mim que precisava. Sim. Mas eu não faço pergunta. E o vendedor do passado era o que dava só as respostas. Respostas não, só falava. Hoje o grande segredo do vendedor é ouvir. Saber fazer pergunta. Então você vai para um cliente e não souber fazer perguntas, você vai perder grande parte do negócio. Então, o que acontece é isto. Se profissionalizou, virou profissão. E eu tenho o maior orgulho da profissão de vendas. Dos 3 filhos que eu tenho, 2 são executivos de vendas. Que legal. E trabalham com afinco. O Dudu, o Eduardo, 27 anos, trabalha na Cult Rocks. Ele é campeão sul-americano em taekwondo, 3º dan no taekwondo. E sabe por que ele foi contratado? Falou o presidente da companhia, que entrevistou ele, falou, eu quero você porque se você aplicar o que você aprendeu no esporte, você vai ser um excelente vendedor. Ou seja, disciplina, constância, treinamento, aptidão, modelo constante, as melhores práticas. Use isto, a mesma coisa do taekwondo, dentro de vendas. E foi o que ele fez. Sucesso enorme. A minha filha, muito relacional, mas com grande cultura de usar processos e procedimentos. Era a diretora da Egali, que saiu agora, vai casar, vai morar na Alemanha. Olha que legal. Com o Ian, que é um tremendo querido. Eu nunca imaginei que eu fosse ter um 4º filho. E eu tenho, que é o marido dela. Que legal. Um grande querido mesmo. E eu sempre disse para eles, olha, venda não é um evento. Vendas é um processo. E é a coisa da disciplina. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Aquele negócio do tudo bem, Greg, daí. Não. Eu preciso ter a disciplina, eu preciso ter conhecimento constante. É só perguntar para o pessoal quantos livros você leu sobre vendas. Quantos livros não é só de técnica de fechamento, não. Sobre gestão de vendas. O quanto que você se profissionalizou, o quanto que você foi fazer um trabalho. Pra você ter uma ideia, eu tenho um MBA na PUC do Rio Grande do Sul, onde tem o meu módulo, está aberto para quem quiser. Ele chama Neurociência e Vendas. Então lá é só pegar, comprar, não vai pagar nada, não é comprar, vai pagar nada. E ainda tem um certificado. Como chama? Neurociência em Vendas. É um curso de 9 horas, que é apostilado e totalmente gratuito. Totalmente, da PUC do Rio Grande do Sul. PUC do Rio Grande do Sul. PUC RS. Está lá. Quer dizer, o quanto que eu estou indo em eventos, em fórum, o quanto que eu estou buscando informação sobre as novas tecnologias, sobre CRM, sobre IA, e aí vai embora. Sem isto, eu seria o cara velho, não só de idade, mas de conhecimento, porque eu parei no tempo, não dá para fazer isso. Mas, como eu disse, tive a sorte de trabalhar numa multinacional. Na sequência, saí de lá, fui para uma outra empresa, multinacional, onde processo e procedimento era fundamental para você ter boa gestão de vendas. Então, eu fui embarcado dentro de culturas onde as regras, o processo era eminentemente importante, caso contrário, estava fora. Laboratório farmacêutico é muito forte. Hoje é um grande benchmark em vendas. Grande benchmark. Mas a maioria das companhias estão partindo para isso. O que eu vejo é a importância do corretor achar que é o
o vira-lata, sabe? O cachorro sem dono, o coitadinho, que não dá, isso é caro, e começar a se profissionalizar. Ele como indivíduo e como empresa. Caso contrário, ele não vai alavancar nunca. Mas eu quero falar com você aqui. Zeca, que dica que você dá sobre o segmento de seguro que você conhece com perfeição? Mais abrangente do que vendas, o segmento de seguro. E depois, para aqueles que estão nos assistindo, eu sei que você já falou 3 pontos, mas qual é a mensagem que você pode traduzir para eles sobre o corretor do futuro já no presente? Olha, eu cada vez mais assim, né? Eu sabe que eu tenho uma consultoria nessa área de planejamento estratégico, né? Hoje, quando a gente entra numa empresa, normalmente as empresas me chamam por causa da área de marketing, né? Olha, Zé, que eu estou com um problema aqui na área de marketing. Não está funcionando o meu marketing. Quando a gente entra nessa empresa, que é uma empresa normalmente média, uma empresa às vezes de 100, 200 funcionários, a gente vê que o menor problema, às vezes, que essa empresa tem é o marketing. E, na verdade, essa empresa, tem um problema, às vezes, normalmente de governança, né? Tem lá um problema de governança. Ou ela está com problema, não tem um plano, por exemplo, de remuneração dos seus executivos adequado, variável adequado, não tem um plano de carreira adequado para os seus funcionários. Muitas vezes ela está com um problema de tecnologia, às vezes ela está com um problema de portfólio de produtos. Então, assim, a minha dica não é uma dica para o mercado de seguros. Na minha dica é uma dica para o empresário, né, de uma forma geral. Eu acho que, muitas vezes, esse empresário médio, né, ele está tão sufocado no seu dia a dia de trabalho, né, apagando algum incêndio, né, resolvendo algum problema, que ele tem muito pouca oportunidade não de se ver no futuro, de pensar no futuro. E, muitas vezes, ele tem que parar para pensar como é que ele dá esse próximo passo. E muitas vezes ele não consegue fazer isso sozinho. Não, ele precisa de inputs. Ele precisa ser estimulado. Ele precisa parar para falar assim, né? Ele precisa se perguntar, né? Se eu tivesse que mudar a minha empresa hoje, né? Quais seriam esses principais... O que eu mudaria na minha empresa? Né? São perguntas que ele não se faz hoje. Não. Né? Quais são os meus principais desafios que eu não estou enxergando? Né? Quais são os meus principais pontos fracos que eu preciso atacar? E ele precisa fazer isso coletivamente, junto com os seus executivos, junto com as suas principais lideranças. Ele precisa fazer essa análise interna e se reunir junto com a sua equipe e atacar esses pontos fracos. E ele também precisa ver quais os principais pontos fortes que ele pode potencializar isso, né? E fazer esse novo planejamento estratégico. Muitos desses empresários, eles não pensam em planejamento estratégico de médio prazo. Não. Então, Zeca, eu vejo uma coisa acontecendo, que tem muitos garotos que têm 28, 30 anos, querem ensinar sobre pensamento estratégico, planejamento estratégico. Não que eles não tenham mérito disso, mas eu acho que a natureza humana está isso, né? O sábio não é um cara novo, é um cara que viveu, errou, aprendeu, acertou, e a experiência vem por decorrência do caminho que ele vai percorrer. Você tem bastante tempo no mercado, você tem bastante experiência, você já acertou muitas vezes, já você errou algumas vezes, você sabe a dor do erro e aonde não vai querer cometer de novo. Você criou uma expertise disso. E aí vem uma pergunta para você que não está no roteiro para nada. Por que você não monta, não esses masterclass, mas um encontro com esses empresários para falar exatamente disso?
Você não tem tempo nunca de pensar no futuro da tua companhia. Se você não pensar no futuro da tua companhia, o teu concorrente vai fazer e vai levar a tua companhia para falência. Por que você não monta um clube de executivos durante 3 dias num hotel, que você conhece os hotéis, pode fazer isso, para que eles sejam estimulados a pensar e sair de lá pelo menos com um roteiro de plano de negócio que ele nunca teve oportunidade nem de parar para pensar. Colocando 15, 20, e você fazendo muito mais do que um trabalho expositivo, fazendo uma curadoria, fazendo ali uma mentoria, fazendo ali como se fosse o conselheiro de cada um deles. Você já montou isso? Não vou ter. Boa dica. Vamos pensar, vamos fazer. Eu acho isso incrível, porque quem está nos assistindo vai falar o seguinte: talvez eu não consiga contratar o Zeca. Aliás, eu nem sei se preciso contratar o Zeca agora. Mas gerar esse estímulo, eu tenho certeza que muitos que estão nos assistindo falam: eu preciso disso mesmo, mas como é que faz? Boa ideia. Como é que faz? Ele sabe como é que faz. Não, então, a gente tem feito e a gente tem tido resultados transformadores nas empresas quando Este a gente ano faz ainda isso. você vai fazer isso? Vamos pensar. Eu estou falando, não é pensar. Eu estou colocando aqui, o pessoal vai escutar isso daí. Este ano ainda, você faz um evento deste? Vamos fazer. Com quanto? Com 15, 20 empresários? Vamos fazer. Podemos ou vai fazer? Vamos fazer, vamos me planejar aqui. Não, sem dúvida, mas eu acho isso fantástico. Fantástico, porque vai permitir que ele pense sobre o negócio dele daquilo que ele não tem tempo. Você sabe que isso é transformador. Porque quando a gente entra numa empresa, a gente faz esse trabalho durante um mês. Né? A gente não abre mão quando a gente entra numa empresa, a gente faz esse diagnóstico com os principais lideranças e principais executivos, e a gente entrevista os executivos individualmente e depois a gente faz um workshop. A gente já viu muito dono de empresa chorar. Né? Por que ele chora? Porque, primeiro, em um mês a gente conhece a empresa dele melhor do que ele. E segundo, porque ele se vê na frente de desafios que ele não imaginava que ele tinha. E de oportunidades maiores ainda. Que ele não estava vendo. Né? Então, ele muda a empresa. Em 6 meses, ele muda a empresa dele de patamar. Por pequenas coisas que ele vê na área de recursos humanos, na área de tecnologia, na área de governança e de marketing também, e na área de vendas. Muitas vezes na área de vendas. De coisas que ele não estava enxergando. O que você está falando, isso daqui, a gente tem que mudar o hábito da gestão. Né? A gente tem que ter um modelo, mas tem que mudar o hábito de fazer isso. Eu estava hoje escutando lá na academia um podcast. Eu fico sempre escutando livros. Audiobooks. Eu não dá tempo de ler todos os livros e também eu não quero perder tempo de fazer isso. Eu fico fazendo exercício e escutando aquilo, porque diz o seguinte: corpo são, mente sã. Se você faz um exercício para os dois, melhora ainda mais. Na academia é ótimo. Não, eu odeio, mas precisa ir fazer. Né? Mas preciso fazer isso aí 4, 5 vezes por semana. Eu anotei uma coisa que eu acho que isso serve muito como a base do que nós estamos falando. Aqui, uma pequena e mínima mudança no teu plano de voo, pequena, de 0,8 graus, você não pousa em Congonhas, você vai pousar no Rio de Janeiro. E é tão pouca mudança que você fez, mas é tão grande a diferença de destino, e eu vejo que a vida é assim. A gente faz, às vezes, assim, um plano de voo, que seria o planejamento estratégico, o plano de voo, a gente está quase lá. Só um pouquinho. A rota é totalmente alterada porque eu não tive atenção de fazer exatamente como deveria de ser feito. Eu não estou falando sobre engessar. Eu estou falando de saber aonde eu estou, aonde eu tenho que chegar e montar o meu plano de trabalho, o meu plano de voo para conseguir chegar à minha meta. E mexer. Às vezes a gente encontra, nesse caso, por exemplo, vários casos, a gente encontra, por exemplo, 10 pontos para mexer numa empresa. E aí, quando a gente faz o workshop, a gente escolhe 4 que são prioridades. Não mexe nos 10, porque os 10 não dá para fazer tudo. Não. Vai pelos mais importantes. Os mais importantes e os mais urgentes. E aí já muda a empresa.
Já muda a Que empresa. fantástico, Porque, que fantástico. às vezes, não é possível fazer tudo no primeiro ano, né? Mas os 4 que são escolhidos ali em conjunto com a equipe, já é suficiente para a empresa dar um salto. Que legal. Então, isso é muito... Eu estava ontem vendo um programa do que a inteligência artificial tem feito na medicina, né? Então, assim, por isso que eu estou falando, a gente tem hoje, a inteligência artificial vai fazer uma revolução no mundo, né? Eu estava vendo, não sei se você chegou a ver, como hoje os médicos estão fazendo operações cardíacas com inteligência artificial. Antigamente o médico tinha que pôr um stent no coração. Isso. Você chegou a ver? Sim, sim, vi. Aí o cara, hoje a inteligência artificial ajuda ele a medir o tamanho do stent, a ver, e ele, em vez de fazer 5 cirurgias por dia, ou 2 cirurgias, ele consegue fazer 10. Claro. Porque ele ganha tempo, velocidade e precisão na cirurgia. E outra, ele atende o paciente pela característica básica dele. Pô, eu sou pequeno, tenho 1,60 m. Você tem quanto de altura? 1,81. 1,81. Eu tenho o mesmo problema patológico teu. Não pode ser que o stent seja igual, que isso aqui seja igual, até porque cada paciente é único. E a partir do momento que ele tem essa unicidade para trabalhar, essa coisa única, a taxa de acerto dele aumenta. Então, isso vale para a empresa. Então, exatamente. Mas eu estava dando esse exemplo para você ver. Você vê, não é que o médico está eliminado do processo. De jeito nenhum. Ao contrário. Muito pelo contrário. Ele continua, mas ele está usando a inteligência artificial como uma ferramenta para aumentar a precisão, sim, a qualidade e a velocidade da entrega. É isso que eu falo, mesma coisa para o corretor de seguros, para o empresário, não sei o quê. Você tem que adotar, né, a inteligência artificial como uma aliada para aumentar a qualidade, a velocidade e a precisão do Aliás, eu até mudaria o nome, né? Porque quando a gente fala de inteligência, parece que ela é mais do que a gente. Disseram aí que daqui a alguns anos, talvez ela se torne mais inteligente. Se nós pararmos com o nosso processo cognitivo. Sim. Porque nós estamos fazendo uma população ficar mais burra. As pessoas estão escrevendo pouco, as pessoas estão lendo nada, certo, elas querem discutir 3 linhas que elas viram no Instagram e achando que entende isso. Então, a minha proposta sempre é: vá desenvolver suas competências, vá desenvolver o seu cognitivo, porque senão ele atrofia. Sim. Ele atrofia. E não tem jeito disso. Portanto, não é inteligência artificial para aquele que desenvolve o seu cognitivo. Ela é um facilitador artificial. Isso. Boa. Se eu souber usar, eu ganho em velocidade, em competência e em precisão. Maravilha. Isso mesmo. Que legal. Que legal. Bom, nós estamos chegando ao fim de mais um podcast. E olha, esse aqui, ele é muito legal, porque a gente não falou só de vendas, não. A gente falou sobre a gestão e a importância que tem a gestão, inclusive a de vendas. Nós falamos sobre o corretor, mas falamos para qualquer mercado que sabe a importância que tem que ter de ter um planejamento. Mas as últimas palavras deste podcast aqui com o Zeca fica contigo. Inclusive lembrando aonde que eles acham as tuas informações e o teu contato. Bom, mais uma vez, então, só te agradecer por esse convite maravilhoso, né? Foi ótimo esse bate-papo. Fico muito feliz de te ver, de estar aqui com você. Bom, vocês podem me achar na Zevolution, consultoria www.zevolution.com.br. O meu telefone é 11 97 088 2298. Fico mais uma vez agradecido. A gente está aqui à disposição para ajudá-los no que for possível. Manda um monte de pergunta para ele, não tem problema algum, ele que vai ter que responder. Gente, mais uma vez, obrigado. Conto com vocês. Passa isso para o seu amigo, passa isso para outros corretores que você conhece, com certeza vai ajudá-los bastante. Se você não é o dono da empresa, passa isso para o dono da empresa, para que ele comece a entender a importância que tem de um modelo de gestão das competências e do planejamento estratégico, que não é só o marketing, é o unimarketing, vendas e todo o processo para alcançar a alta performance. Até mais e me siga no Instagram. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, gente.